Olá, galera. Nós vamos fazer agora a atividade prática número 10, ok? É o exercício prático do campo de futebol. Então é esse arquivo aqui que vocês estão vendo na tela. Ok? Então prestem atenção nas medidas, tá? Apesar de ser uma figura simétrica, vale lembrar que a gente tem que se virar com os comandos que nós aprendemos até o momento. No caso, até o extend e o trim, né? Retângulo, polígono, círculo, line, as ferramentas de line, tá? Então a gente vai se virar com o que a gente tem até o momento, tá? Então nós vamos começar aqui, eu vou começar pela linha horizontal aqui de 70, ok? Então nós vamos lá no AutoCAD e vamos chamar o comando line, lembrando aqui de ligar o ortogonal, né? E vamos puxar a linha e trabalhar com a medida de 70 unidades. Então eu tenho aqui a minha linha de 70 unidades, que é a linha superior, e aí eu vou olhar o restante aqui das minhas medidas. As verticais, elas têm medida de 130, tá? Eu vou fazer o desenho todo, porque como a gente ainda não viu o comando de espelhamento, nós vamos trabalhar com a construção inteira do desenho, tá? Então, as verticais aqui nós temos 130 e lá embaixo eu tenho outra linha de 70. Então, aqui no meu endpoint, eu vou puxar 130. Do outro lado também. E vou fechar o meu desenho aqui embaixo com a linha de 70. Lembrando que aqui no meio, né, exatamente aqui no meio, eu tenho a minha linha de 70 unidades também, né, de midpoint a midpoint. Temos várias maneiras, tá? Poderíamos trabalhar só com offsets, tá? Mas essa construção maior eu construí diretamente desenhando, tá? Então agora a gente vai se concentrar aqui nessa parte de cima para fazer aqui, né, os semicírculos aqui, que na verdade são círculos cortados. E depois o detalhamento aqui da grande área, da pequena área, do gol, tá? Eu vou começar aqui pelos círculos aqui, ó, no canto do retângulo, são círculos de 2,5. Lembrando aqui, ó, que é 2,5, tá? De raio. Então, em cada cantinho aqui, eu vou fazer um círculo, e aí a gente pode treinar, né? Centro e raio. Nesse endpoint precisa estar ligado, né? Então, o meu Object Snap aqui, ó, que é o F3, ele está ativado. Então, vou clicar no endpoint e vou colocar 2,5, que é o raio que nós vamos trabalhar. Eu vou repetir esse procedimento em cada um dos campos. Círculo, centro e raio. Endpoint 2,5 quando ele pediu o raio lá embaixo. Na parte de baixo, a mesma coisa. Centro e raio, clica 2,5. Não temos comando de copy ainda, não temos comando de espelhamento, então a gente vai se virando aqui com o que tem. Ok? Os 4 círculos, e aí eu vou cortar essa parte aqui que ficou pro lado de fora, porque eu só quero essa parte interna aqui de dentro.
Então, o comando de corte é o trim. E aí eu vou dar Enter na seleção de objetos do trim, para ele selecionar todas as linhas. E aí, a linha que eu vou dar trim é essa parte aqui de fora. Lá embaixo. E Enter para finalizar o trim. Ok? A parte aqui da grande área da parte do gol, nós podemos trabalhar com offsets, ok? Então, eu vou pegar a minha linha lateral aqui, ó, poderia começar por esse lado também. Vou pegar a minha linha lateral e vou rebater ela com a distância de 15 unidades para fazer essa linha aqui. Depois com a distância de 10, com a distância de 20 e com a distância de 10 novamente, tá? Então, 15, 10, 20 e 10. Então, offset para fazer o rebatimento da linha. Distância, primeiro é 15 unidades. Vou clicar na minha linha e vou rebater para dentro. Ok? Tenho que parar o offset pelo seguinte: a próxima distância é 10 unidades. Se eu continuar rebatendo, ele vai fazer com a distância 15. Tá? Então, eu paro o offset, entro no comando novamente, defino 10 de distância e aí vou rebater a minha linha para dentro. A mesma coisa agora, eu preciso da distância de 20, então não posso continuar o rebatimento. Enter para parar e vou lá no offset, definir a distância de 20, clicar na minha linha, rebater e parar novamente o offset. Mais um offset agora de 10 unidades, clico, rebato a linha e paro o offset. Vocês vão observar que esse rebatimento já preparou aqui a parte de baixo para a gente poder fazer o outro lado, ok? Então, as linhas verticais já foram rebatidas, eu vou precisar olhar agora as linhas horizontais. Então, eu tenho aqui uma linha horizontal e a distância dessa linha está aqui do lado, ó, 10 unidades. E aqui embaixo eu tenho outra linha horizontal, né? E a distância dela aqui de cima também está cotada aqui do lado, tá? Então, a primeira linha, ela vai ser rebatida 10 unidades para baixo e a segunda linha ela vai ser rebatida 25 unidades para baixo. E eu vou pegar como base essa horizontal aqui de cima. Então, vamos lá. Offset primeiro de 10 unidades. Clico e rebato a minha linha, né? E aí eu preciso parar aqui o meu offset para poder fazer o outro offset de 25 unidades. E aí não é nessa linha aqui para baixo não, é nesta aqui de cima para baixo, tá? Ó, vamos dar uma olhada lá, ó. 10 unidades partindo aqui de cima e 25 unidades também partindo aqui de cima. Bom, vou dar uma olhada aqui. Antes de eu fazer a limpeza, cortar as linhas que eu não quero para dar forma, né, ao meu desenho, eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Que aí quando eu cortar, eu posso aproveitar essas marcações que já existem aqui e não preciso fazer o rebatimento dessas linhas novamente, tá? Então, vou fazer o meu offset aqui de 10 unidades na horizontal de baixo para cima, para o offset, e vou fazer o offset de 25 unidades na linha horizontal de baixo para cima. Então, eu preparei os meus dois lados, né, para poder fazer a minha limpeza agora, tá?
Então, eu vou observar aqui as linhas que vão ficar e as linhas que vão sair. Então, eu tenho aqui primeiro a maior área e aqui dentro eu tenho a menor área, tá? Então, aqui eu tenho essa linha que define a maior área e essas linhas aqui definem a menor área, tá? Então, eu vou pegar o trim, vou dar Enter, que ele seleciona todas as linhas, e vou vir aqui, ó, cortando para definir a minha maior área primeiro. Tá? Já defini aqui, ó, a minha maior área. Agora eu vou definir a pequenininha que fica aqui dentro. E aí, cortando aqui ao redor, eu defino a pequena área. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Vou definir a maior área. E depois venho cortando as linhas para definir a área interna. E Enter para parar o trim. Ok? Bom, nós temos aqui, né, esse meio círculo aqui. Isso aqui não é um círculo com centro e raio. Eu quero que vocês observem que eu não tenho medida de raio para ele, tá? Eu tenho aqui a marca do gol, ó, a marca do pênalti, tá? Mas isso aqui é um círculozinho de diâmetro 0,5, tá? Que a gente vai fazer depois. Estou me referindo a esse círculo maior aqui, tá? Então, eu não tenho um raio. Esse 20 aqui, ó, ele não é um raio. Por quê? Porque essa abertura aqui da linha até o círculo, ela é 7. Então, eu tenho essa abertura aqui, 7, e essa abertura aqui, 20. Então, eu sei que o ponto que eu tenho aqui não é o centro do círculo. Esse centro desse círculo está aqui em algum lugar, tá? E aí, vocês vão me perguntar, como que a gente vai fazer, então, esse círculo aqui? Eu vou fazer ele com 3 pontos, tá? Porque eu tenho ele passando aqui, ó, no primeiro ponto, que está distante aqui dessa linha 10 unidades. Eu tenho ele passando aqui nesse ponto, que está distante dessa linha aqui de cima, 7 unidades para baixo, como a gente está vendo aqui na foto. E eu tenho esse ponto aqui, que marca que ele está distante dessa linha 10 unidades também. Aí você vai falar para mim, poxa, Elaine, mas lá no desenho, ó, eu não tenho essas marcações. Mas você pode criar essas marcações, ok? Se eu trabalhar com essa linha vertical aqui, distância de 10 unidades, se eu rebater esta linha aqui para cá, 10 unidades, e rebater esta linha para dentro, 10 unidades, mesmo que depois eu apague, eu já criei 2 pontos aqui, ó, de interseção. Eu só preciso do 7 aqui embaixo de distância. Então, eu vou trabalhar com offset de 7 unidades e vou rebater esta linha para baixo. Então, já tenho aqui o ponto de interseção número 1. O ponto de interseção número 2 vai ser o meio dessa linha. E o ponto de interseção número 3 vai ser a interseção dessas duas linhas. E aí eu consigo fazer um círculo aqui de 3 pontos, tá? Então, lá no círculo, eu vou usar 3 pontos. O primeiro ponto, eu vou clicar aqui. O segundo ponto no meio. E o terceiro ponto nessa interseção aqui. Esta linha eu apago. Esta linha também. E esta aqui de baixo também.
E aí eu vou só cortar o círculo, meu círculo que passou aqui para a parte de cima, usando o trim. Enter e clico depois para tirar a parte que eu quero. Ok? Nós vamos fazer depois lá do outro lado também. Esse círculo de 0,5 de diâmetro que está aqui, ele não está cotado a distância lá. Então você pode fazer de olho esse círculo, tá? Ou pode fazer uma linha aqui de referência, tá? Uma linha com 4 unidades. E aí eu coloco o meu círculo ali na ponta dessa linha, centro e diâmetro. E aí é 0,5. Tira a linha que serviu de referência e aí você tem ali a marca do pêndulo, tá? Bom, vamos fazer isso lá do outro lado agora, né? Se for alguma dúvida aí, a gente tira. Vamos criar as nossas referências aqui para fazer o círculo de 3 pontos. Então, a primeira referência é um rebatimento com 10 unidades nessa linha para dentro. E nessa outra aqui para dentro também. Para o offset, essa interseção aqui, ó, cria os meus pontos que eu vou clicar, tá? O inicial e o final. Agora eu preciso de um ponto aqui que esteja a 7 unidades dessa linha. Então, offset, distância 7, e vou clicar na minha linha e rebater ela com a distância de 7. Bom, o primeiro ponto já está aqui. O segundo ponto é o meio dessa linha, né? E o terceiro ponto já está aqui de interseção também. Só falta eu entrar aqui no círculo de 3 pontos. Então, cliquei no primeiro, cliquei no segundo e cliquei no terceiro. Por que eu comecei da direita para a esquerda? Lembrem-se que a gente trabalha sempre no sentido anti-horário, ok? Então, vou tirar aqui as minhas 2 linhas verticais e a minha horizontal que eu não quero. E vou trabalhar com o trim, Enter, para tirar a parte que eu quero cortar, que ficou para dentro da figura, ok? Vou usar a mesma distância aqui, né, para não ter vantagem para nenhum time. Vou colocar aqui 4 unidades de distância e vou fazer o meu centro e diâmetro na ponta da linha. O diâmetro é 0,5. Apago a minha linha de referência e o meu círculozinho fica lá desenhado. Bom, só preciso do centro do campo agora, não, que não foi desenhado. E aí são 2 círculos usando diâmetro, 25 para o maior e 1 para o menor. E esses círculos, eles ficam bem no meio dessa linha horizontal aqui. Então, eu vou aproveitar o midpoint dela. Centro e diâmetro. Midpoint. Diâmetro de 1 para o primeiro círculo. Centro e diâmetro. E aí eu vou focar para ver bem o centro, bem o midpoint. Não fica trabalhando de longe, que é para você não clicar no lugar errado, tá? Dá um zoom, ó. Cliquei para dar o centro. E esse aqui tem 25 de diâmetro. Ok? E aí construímos aí o nosso campo de futebol com os comandos que a gente tem até o momento. Ok?
ok?